E os analistas estão otimistas, acreditando que a inflação vai ficar dentro da meta ao longo do ano e aí, com isso, a taxa Selic caia para apenas um dígito em 2024. O próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem reforçado essa ideia em falas públicas. A Roberta Costa está aqui para nos falar o que está motivando essa expectativa. Já tinha uma expectativa de um dígito, agora é um dígito menor ainda, um pouquinho, mesmo com o resultado do IPCA de janeiro. Roberta, bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, Mônica. Pois é, o Valor falou com várias casas, né, bancos e gestoras, e está meio que geral essa visão de que a inflação está dando caras, né, de ter um comportamento mais benigno do que se esperava ao longo do ano. O próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, comentou isso agora recentemente do comportamento do mercado financeiro, quer dizer, nos preços de títulos públicos, derivativos, o que a gente vê hoje é um IPCA para esse ano ali na casa dos 3,70, com a Selic mais baixa do que se esperava, quer dizer, aqueles 9,5% que o mercado ainda está precificando tende, na visão dessas casas, a cair. Tem um comportamento benigno esperado para alimentos, que foi uma coisa bem citada, em função do El Niño, que talvez seja mais curto do que se esperava. Esse é um ponto que foi bastante citado. Assim, a despeito dessa preocupação ainda com inflação de serviços, né, a gente teve duas leituras mais preocupantes, ainda assim se vê um viés mais benigno para alguns preços, como passagens aéreas, gasolina, tem um comportamento comportado do dólar aqui dentro, e outras questões como a que está sendo julgada no STJ agora, pessoas citando, economistas citando que isso também pode contribuir positivamente para a inflação ficar muito mais próxima da meta do que se esperava. Quer dizer, há pouco tempo se falava de uma meta, uma IPCA mais próximo de 4 e agora, digamos que está mais próximo de 3,5, com a Selic pode vir, talvez, a chegar a 9, quem sabe até um pouquinho abaixo de 9. Por esse otimismo do mercado, Roberta, a gente convidou também para discutir aqui a Alessandra Ribeiro, que é economista, sócia da Tendências Consultoria. Convido você, Roberta, a participar também, que você está com todos esses números na cabeça. Muito bom dia, Alessandra, obrigada pela sua presença aqui no Em Ponto. Já começo perguntando se você compartilha esse otimismo do mercado. A nossa meta é 3% de inflação, né? Se é 3,75 ainda está ali um pouquinho fora da meta, mas bem abaixo do teto. E, de fato, a gente pode ter um número menor que 9% na taxa Selic ao fim do ano, e isso, sim, alavancando mais crescimento? Bom dia, Mônica, Thiago, Roberta, bom dia a todos. Sim, temos algumas notícias positivas no fronte inflacionário. Acho que a principal notícia, pelo menos aqui na nossa avaliação, está relacionada ao comportamento dos preços de alimentos, que era realmente uma preocupação para esse ano, com o El Niño, né, em especial, e agora temos notícias melhores em relação ao El Niño, provavelmente terminar um pouco antes. Temos também já nos índices de preços no atacado um comportamento muito melhor de algumas commodities como milho, soja, não só ligada à questão brasileira, mas oferta mundial. Então, acho que nesse quesito, sim, a inflação de alimentos pode ajudar a ter uma inflação melhor. Então, nesse sentido, acho que temos notícias positivas, mas ainda a gente não está tão otimista quanto alguns agentes de mercado, porque vemos ainda alguns pontos de cautela. A inflação de serviços é ainda um ponto de atenção. A gente viu isso no último IPCA de janeiro. Temos ainda um mercado de trabalho resiliente, que pode explicar uma inflação de serviços um pouco mais difícil. Temos ainda um outro ponto que nos preocupa bastante, que é essa injeção, né, de recursos fiscais na economia, que pode deixar a demanda um pouco mais aquecida e dificultar essa queda mais pronunciada da inflação. Então, ainda que tenhamos alguns aspectos positivos, estamos vendo no nosso cenário essa Selic mais perto de 9%, ainda não conseguimos ficar tão otimistas com uma Selic, por exemplo, mais perto de 8% e uma inflação mais cravada na casa de 3%, que é a meta. Roberta, com você.
Oi. Alessandra, voltando um pouquinho na questão da inflação de serviços, o que te preocupa mais? Porque nessa última leitura a gente viu essa pressão mais em serviços financeiros, não tem tanta ligação aí com a atividade econômica exatamente. No teu cenário, no cenário da tendências, como é que você vê a evolução no ano para essa inflação de serviços? Que tem sido um ponto que o BC vem destacando como preocupação, claro. Perfeito, Roberta. É isso mesmo, acho que no último IPCA, né, que foi o IPCA de janeiro, quando a gente olha para a métrica de serviços subjacentes, né, que é essa inflação base de serviços, tirando, por exemplo, passagem aérea, a gente viu uma aceleração, ainda que tenham elementos um pouco mais ligados à inflação de serviços financeiros, a gente tem uma parte da inflação mais ligada a trabalho, serviços intensivos em trabalho, que ainda sustentam um patamar muito alto. E como o mercado de trabalho no Brasil ainda tem mostrado uma boa resiliência, o que acontece? Isso pode dificultar a desaceleração adicional desse componente. Então, isso, com essa injeção de recursos fiscais e mesmo parafiscais, estamos vendo aí vários incentivos, né, vindos do governo, seja em programas, seja em política industrial, mesmo algumas notícias relacionadas a investimentos pesados de estatais. Isso tudo significa demanda, né? E a demanda mais aquecida, ela pode dificultar essa desaceleração. Então, esse, para a gente, é o principal ponto de cautela. E acho que ainda vale mencionar o contexto internacional, né? A gente vê uma situação muito complicada no Oriente Médio, a gente já vê reflexos disso, por exemplo, em preços de frete, porque os navios estão tendo que mudar a rota, saindo do Mar Vermelho para outras rotas, que são rotas mais longas, que têm encarecido o frete, e a gente avalia que também, aqui como um pouco dela, a gente pode ter alguns reflexos aqui também para preços industriais. Então, são alguns elementos de cautela que nos fazem aqui ficar um pouco menos otimista aí que alguns agentes de mercado em relação a essa queda de Selic. Sandra, eu queria entender um pouco para a vida do... A gente está sempre falando de investidor, mas um cenário 2024 do Brasil com uma taxa Selic menor e uma inflação melhor também muda do investidor privado, essa pessoa que no dia a dia precisa saber onde colocar o seu dinheiro, você tem investimento pré-fixado, pós-fixado, para onde vai? O que esse brasileiro que tem as suas finanças um pouco menores que os mega investidores, mas que também está com o dinheiro investido, precisa prestar atenção nesse momento? Pois é, Tiago, com essa queda da Selic, né, os investimentos que são mais ligados à taxa de juros acabam tendo uma perda de rentabilidade. Então, agora, nesse momento, o que se busca? Uma maior diversificação, uma busca por ativos de maior risco. Por exemplo, bolsa é um deles. Mesmo quando a gente fala em juros pré-fixados, que ainda oferecem uma taxa importante. Então, existem aqui algumas possibilidades de diversificação para buscar um retorno maior, porque investimentos só atrelados à taxa básica de juros vão ter um rendimento menor, né, com a Selic indo, na nossa avaliação, a casa de 9%, mas como a gente comentou, tem agentes de mercado achando que vai a 8%. Então, nesse caso, a busca por diversificação tem que ser ainda maior. Quem está aí? Alessandra, uma combinação de menor taxa de juros, maior crescimento e inflação controlada é tudo o que a gente quer. Mas eu só queria levantar o ponto que você disse. A preocupação fiscal ainda é grande, há muito, digamos, gasto para estimular o crescimento. Os economistas vêm apontando o fato de que pelo menos 40 bilhões de reais chegaram pela via do pagamento dos precatórios, portanto, é gasto que vai diretamente para o consumo, o que deixa um pouquinho tensa a questão da inflação ou não. Então, são 95 bilhões no total, né? Eu não sei qual é o desembolso todo que o governo está programando, mas é bastante dinheiro que entra... um dinheiro que meio que cai do céu na economia. Isso preocupa, quer dizer, pode ter um reforço no consumo que no final desacelera a expectativa? Perfeito, Mônica. Esse é um dos nossos pontos de cautela aqui na Tendências. Justamente essa questão fiscal
tem essa parte do pagamento dos precatórios, como você bem mencionou, e isso, uma parte disso deve chegar realmente no bolso das famílias, mas não só, né? A gente tem aumento dos gastos públicos em termos reais, temos também aumento do salário mínimo em termos reais. Estamos observando vários programas de incentivo, que no fundo também significam demanda. Então, o que acontece? Com uma demanda que ela fica mais aquecida, essa desaceleração da inflação ela é um pouco mais difícil. O Banco Central Brasileiro tem batido muito nessa tecla, e esse tem sido mesmo um ponto de cautela, que na nossa avaliação faz todo sentido, porque é um contraponto, né, para esse processo de desaceleração de inflação. E, né, a cada dia que passa a gente vê uma maior pressão, agora a gente está vendo toda essa pressão por reajuste do funcionalismo público, os percentuais pedidos são muito expressivos, não sabemos ainda, né, o que vai ser negociado, mas o fato é que se, né, sair uma parte disso, isso deve já entrar e afetar a demanda em 2024. Então, isso acaba dificultando todo esse trabalho do Banco Central de trazer essa inflação mais para a meta, que é o patamar de 3%. Roberta, você tem mais uma pergunta? Oi, tenho. Alessandra, pegando isso que você falou de crescimento, expectativa de crescimento, hoje tem o IBCBR, nós fizemos uma pesquisa aqui no Valor, no mercado, a expectativa é de 0,8, a mediana para dezembro. Isso deve, se ficar por aí, a gente deve ter um PIB levemente negativo, não sei se é o cenário de vocês, a gente estaria com o segundo semestre com a economia paralisada, digamos assim, né? Mas perdeu aquele ritmo vibrante do primeiro semestre. Como é que você vê agora essa entrada de ano e a perspectiva para este ano, já nesse cenário seu né, que a gente sabe, de estímulos fiscais? O que é o líquido? O que a gente deve ter de PIB esse ano? Perfeito, Roberta. De fato, a gente deve ter terminado o ano passado com queda no PIB, né? No quarto trimestre em relação ao terceiro, nós estimamos uma queda de 0,4% nessa comparação. Então, sim, nesse último trimestre do ano, a economia perdeu tração, a gente tem alguns elementos importantes, mas, por exemplo, uma saída daquele efeito agropecuário extraordinário. Para esse começo de ano, a gente espera o crescimento do PIB muito marginal nesses primeiros meses do ano, inclusive até contando com esse efeito do pagamento dos precatórios, dando um suporte ao consumo das famílias. Então, os primeiros meses a gente deve ter uma atividade um pouco melhor, mas no ano nós estimamos um crescimento de 1,5% ante 2,8% no ano passado. Essa desaceleração tem a ver com alguns elementos, o agropecuário é um deles, economia mundial também, que deve mostrar uma importante desaceleração. Mas na nossa avaliação a gente vai ter aí basicamente dois momentos muito diferentes. Um primeiro semestre que volta a crescer um pouquinho, mas ainda uma economia fraca, mas um segundo semestre melhor, que deve captar essa redução de juros, que a gente está comentando aqui, e alguns setores que são mais sensíveis a crédito, a juros, com uma performance melhor. Por exemplo, construção civil, indústria da transformação, olhando aí toda a parte de bens duráveis, máquinas e equipamentos. Então, esses segmentos mais dependentes de crédito devem ter um comportamento melhor no segundo semestre do ano. Mas o líquido, olhando o PIB, é uma desaceleração em relação ao ano passado. Muito obrigada, Alessandra. Vamos ver aí, sempre aquela continha, né? O número é 2, o que vem depois da vírgula, se vai chegar mais perto de 3 ou não, é a conta sobre a qual vocês da economia vão se debruçar ao longo de todo o ano e a gente vai fazer a pergunta. Muito obrigada, Alessandra Ribeiro, pela sua participação aqui no Em Ponto. Obrigada também, Roberta. Um ótimo dia para você. Boa semana para vocês. Obrigada, boa semana.